Olá aos alunos do GAL e aos seus responsáveis. A recuperação paralela que acontecerá em agosto, quero só reforçar que 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, de segunda a sexta, em agosto, nós teremos a orientação de estudos, aulas normais, só que objetivando um melhor resultado para a recuperação paralela que ocorrerá na semana seguinte. Em matemática e em física, eu vou proceder da seguinte forma. Divulgaremos algumas listas de exercícios para os alunos no Facebook, do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, tanto para matemática quanto para física. Para os alunos, vamos disponibilizar no Facebook. Para os responsáveis que quiserem acompanhar, no seu e-mail já cadastrado com a escola. Sempre posterior à divulgação das listas, no YouTube nós vamos estar enviando, não só para o Facebook dos meninos, mas também para os e-mails das famílias, um endereço no YouTube para que vocês possam acompanhar as soluções. Posterior à minha fala, existirá um exemplo para os alunos do 1º ano do ensino médio, para a prova agora do dia 18 de julho, que é a prova objetiva do 2º bimestre. Algumas questões de matemática foram disponibilizadas no Facebook do GAL para os alunos do 1º ano. Foi pedido que eles tentassem fazer e agora nós estamos postando as soluções de algumas questões. Sempre no mínimo 60% da lista será comentada com os alunos. Só que para o dia 24 de julho e o dia 25 de julho, essa gravação será aberta. Então, os alunos que quiserem comparecer na unidade do GAL da Penha, no dia 24 de julho, teremos matemática para todos os alunos, de 8 às 9, matemática para o 9º ano, de 9 às 10, matemática para o 1º ano do ensino médio, de 10h20 às 11h20, matemática para o 2º ano, e de 11h20 a meio-dia e 20, matemática para o 3º ano. Então, as gravações que irão para o YouTube serão abertas. E, nesse momento, a gente cria um debate e possibilita que os alunos tirem as suas dúvidas. Já na quinta-feira, eu vou destinar a manhã de quinta-feira para física. E aí eu estou dispensando o aluno do 9º ano. Os alunos que quiserem, do GAL, do 1º ano do ensino médio, comparecerão à Penha de 8 às 9, 2º ano de 9 às 10 e o 3º ano de 10h20 às 11h20. A lista será disponibilizada com antecedência no Facebook. Aconselho que os alunos tentem fazer em casa para já chegarem com dúvidas e potencializar a aula. E posteriormente eu vou colocar no YouTube as soluções. Então fiquem atentos, se vocês quiserem acompanhar, teremos agora algumas dicas para matemática, 1º ano do ensino médio. O GAL está iniciando um novo projeto, que é uma orientação de estudos à distância. A gente pede o auxílio dos responsáveis, porque essa informação está disponível no Facebook, primeiro para os alunos, para que eles tentem fazer. E assim que a gravação com as soluções estiver pronta, vai para o e-mail dos responsáveis. Então, nessa primeira lista para os alunos do 1º ano do ensino médio, na parte de matemática, a primeira questão fala o seguinte: eu tenho uma equação exponencial, que é o f de x, igual a 2 elevado a 2x mais 1. E nós colocamos uma condição, que é algo que vai estar presente na prova, ou no concurso da UERJ, ou no concurso do Enem, que é o f de a igual a 4f de b. O aluno tem que enxergar que o a está ocupando a posição do x. Então ele tem que reescrever essa função, só que no lugar da letra x, ele vai inserir a letra a. Então vai ficar 2 elevado a 2a mais 1. Do outro lado, ele tem o 4. Ele tem que perceber que pode escrever o 4 também com a base 2, que é o 2 ao quadrado. E onde aparece o f de b, ele vai reescrever o f de x, só que agora o b ocupando a posição do x. Então 2 elevado a 2b mais 1. Do ensino fundamental, ele tem que lembrar que multiplicação de potência de mesma base, ele vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então o 2b ele repete, e o 2 mais 1 vai ficar sendo 3. Quando ele observar o sinal de igual, as bases sendo iguais,
basta que ele iguale os expoentes. Então, o 2a mais 1 vai ser igual ao 2b mais 3. Ele passa o 1 para o outro lado da igualdade, e 3, o 1 passando para o outro lado muda o sinal, 3 menos 1 vai dar 2. Então, eu terei que 2a igual a 2b mais 2. Podemos simplificar toda a equação por 2 e teremos uma equação que é o a igual a b mais 1. Logo, a resposta da primeira questão é a letra B. Dando continuidade, a listinha que está disponível no Facebook para o primeiro ano de matemática, a questão 2 insiste nessa questão da equação com variável no expoente, que é a equação exponencial, que é o 2 elevado a x2 menos 14, igual a 1 sobre 1024. O primeiro passo é que o aluno tem que pegar o 1024 e escrever com base 2. Quando ele fatorar, ele tem que perceber que o 1024 é o 2 elevado a 10. E esse 2 elevado a 10 ele pode subir apenas trocando o sinal do expoente. Então, ao invés de 1 sobre 2 elevado a 10, fica o 2 elevado a menos 10. Para satisfazer a igualdade, uma vez que as bases são iguais, basta igualarmos os expoentes. O menos 14 passa para o outro lado, vai dar mais 14. 14 menos 10 vai dar o 4. Se x ao quadrado é igual a 4, para eu descobrir o valor de x, eu faço mais ou menos, que o expoente é par, a raiz quadrada de 4. Então, tem duas respostas, mais ou menos 2. A questão 2 pede a soma das soluções. Se uma solução é menos 2 e a outra é mais 2, a soma dessas soluções vai dar 0. Resposta, então, não necessariamente todas as questões que foram disponibilizadas no Facebook são importantes para essa prova. O conteúdo, com certeza, sim. Até porque nós temos que pensar num futuro de UERJ, de ENEM, né? Mas pelo menos 60% desse conteúdo vai estar presente na prova agora do dia 18. Então, a questão número 3 já introduz a ideia do logaritmo. Nesse momento não é muito simples. Ela fala que 1 mais log de m na base a ao quadrado, tudo sobre 6 menos log de m na base a igual a 1 meio. Primeiro conselho que eu dou é multiplicar cruzado. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes esse log de m na base a ao quadrado igual. Quando eu multiplico por 1, estou reproduzindo essa parcela. 2 mais 2. Repare que existe uma regrinha para o logaritmo. Quando eu tenho expoente na base, esse expoente passa para frente na forma de fração. Então, a elevado a 2 passou para frente multiplicando como sendo 1 meio. E esse 1 meio vai cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Logo, quando eu reescrever isso, eu tenho 2 mais log de m na base a igual, isso aqui eu simplesmente copiei. Então, eu passo log de m na base a para o outro lado, log de m na base a mais outro log de m na base a, 2 log de m na base a, igual a 6. Quando eu passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Então, 6 menos 2, 4. Esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nós ficamos com log de m na base a igual a 2. Para que nós venhamos a deixar de escrever o LOG, tem uma regrinha. A base do logaritmo passa para o outro lado, sendo a base de uma potência. Então, eu deixo de escrever o log e escrevo que o m será a elevado a 2. Logo, m igual a ao quadrado. Os adolescentes eles ficam na expectativa que a gente entregue, né, as questões da prova. O que a gente está fazendo é orientar os estudos. Na prova, não necessariamente cairá algo idêntico, vai cair algo muito parecido. Então, eu vou mexer um pouquinho nos números. A questão número 5, ela fala uma historinha que diz o seguinte: a altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada segundo o seguinte modelo matemático. Então, eu estou introduzindo o modelo matemático para falar do crescimento da árvore.
Então, o h de t é 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. O h de t é medido em metros e o t é medido em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando o seu tronco atingiu a altura de 3,5 metros, né, eu quero saber quantos anos se passaram desde o momento da plantação. Então foi dada uma expressão e foi informado que a altura no momento do corte era 3,5. O que eu quero é achar o valor da letra T. Então eu passo 1,5 para o outro lado, 3,5 menos 1,5 vai dar 2. Na questão anterior foi informado que para sumir com a LOG, basta pegar a base e levar para o outro lado. Essa base será a base de uma potência, o 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado. E eu não preciso mais escrever o LOG. Então fica o AT mais 1. Levei isso para o outro lado. Sendo que o 3 ao quadrado é o 3 vezes 3. Então 9 igual a T mais 1. Logo T igual a 8. 8 anos se passaram até o momento dessa parte da lista. Fala de função composta, que pode aparecer como G de F ou o que a gente chama na matemática de Goff. Então o que foi dado ao aluno é o seguinte: se f de x é representado por 2x mais 5 e g de x, raiz quadrada de 2x mais 7, ele tinha que determinar o g do f de 2. Então o nosso primeiro passo é pensar nesse miolo. Pensar no f de 2. Quando ele pensar no f de 2, ele tem que pegar a expressão do f de x e botar o 2 no lugar da letra x. Então, ao invés de 2 vezes x, aparece 2 vezes 2, mais o 5. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, agora ele sabe que o f de 2 é igual a 9. No lugar desse f de 2, ele introduz o 9. E ele precisa agora do g de 9. É o segundo passo. Para que ele possa determinar o g de 9, ele vai observar o g de x e botar o 9 no lugar da letra x. Vai fazer a raiz quadrada de 2x mais 7. Só que agora o x vale 9. Então vai ficar 2 vezes 9 mais 7 dentro da raiz. 2 vezes 9 dá o 18. Mais 7 dá 25. Raiz quadrada de 25 é o 5. Logo, o g do f de 2 é igual ao GOF de 2, que dá como resultado o 5. E a resposta para a prova da UERJ, assim, quando o nosso aluno atingiu o terceiro ano, um assunto que cai bastante é o logaritmo. Então nós insistimos, e mais uma questão que eu faço da lista que está no Facebook é a questão número 9, que fala log de 2x menos 1 na base 10 igual a 0. Né? É uma questão bastante simples, porque para sumir com a LOG, basta transformar isso numa equação exponencial. Então o aluno pega a base 10, leva para o outro lado, fazendo 10 elevado a 0. Aí não tem mais a necessidade dele copiar o log. Ele copia apenas o 2x menos 1 igual a 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então fica 2x menos 1 igual a 1. Esse menos 1, quando ele passa para o outro lado, troca o sinal. Então eu vou ter 2x igual a 1 mais 1. 2x igual a 2. Quando eu pegar o 2 que está multiplicando e passar dividindo, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Logo a resposta é a letra C. A última questão dessa lista que foi disponibilizada no Facebook como orientação para a prova do dia 18 de matemática, visando aí o primeiro ano, é a questão 10. A questão 10 fala de algo bastante comum aí ao colega da química, né, e ao dia a dia dos alunos, que é o pH. Então é dada uma expressão que o pH é calculado através do log de 1 sobre a concentração de H+. Matematicamente foi dado que essa concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7. E a gente pede ao aluno que calcule, usando o conceito de matemática de logaritmo, quanto que vale o pH. Então eu estou substituindo essa informação que foi dada no texto no lugar do H+, e reescrevendo que o pH é igual ao logaritmo de 1 sobre
Ao invés do H+, o 1 vezes 10 a menos 7. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ao invés de eu escrever 1 vezes 10 a menos 7, eu escrevo apenas o 10 a menos 7. Quando eu pego uma potência e mexo na fração, eu só mudo o sinal do seu expoente. Ou seja, o 10 a menos 7, para ir para o numerador, fica 10 elevado a 7. Então, o pH que eu tenho que calcular é o log de 10 elevado a 7. E no logaritmo, quando eu não tenho nada escrito na base, fica subentendido que é base 10. Existe uma propriedade do log que fala que o expoente ele vem para frente multiplicando. Então, ao invés de log de 10 elevado a 7 na base 10, eu escrevo 7 vezes log de 10 na base 10. O aluno do primeiro ano tem que saber que o logaritmo de um valor cuja base tem o mesmo valor, quando esses números forem iguais, esse logaritmo será 1. Então, 7 vezes 1 vai dar 7. Então, a minha resposta é que o pH é igual a 7, está contido na letra